Não é difícil encontrar nas ruas casos de gente negra que sofreu discriminação. Em questão de emprego, teve uma encarregada que me botou para a rua porque ela era branca e eu era preta. Eu no colégio, já muitas vezes já me chamaram de macaco, me senti ofendido, né? O Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial relembra o massacre de Shaperville, cidade da África do Sul. Em 21 de março de 1960, 20 mil negros protestavam contra uma lei que os obrigava a portarem crachás, especificando por onde poderiam circular. Em minutos, o exército sul-africano matou 69 pessoas e deixou 186 feridas. Hoje já há leis que protegem contra a discriminação. A mais comum injúria racial é o uso de xingamentos em função da cor ou da raça. Nos últimos 3 anos, o Tribunal de Justiça do Estado, que julga os processos em segunda instância, recebeu 107 casos de injúria racial. O árbitro de futebol Márcio Chagas acabou de vencer na Justiça uma ação contra o Clube Esportivo de Bento Gonçalves. Em março de 2014, durante uma partida, ele foi xingado pelos torcedores do Esportivo, que também colocaram bananas no escapamento do carro dele. A injúria por todas as ofensas que eu sofri, e o racismo, porque qualquer pessoa com um pouquinho de sanidade mental sabe que colocar bananas no carro de uma pessoa é para identificá-la ela como um macaco. O retorno financeiro não compensa nada do que eu passei moralmente. E ainda teve que lidar com quem achava que a denúncia era simplesmente mimimi. Houve um contato do presidente da federação, do Francisco Noveleto, para que a gente se reunisse dentro da Federação Gaúcha de Futebol, juntamente com o prefeito de Bento Gonçalves e os atuais dirigentes do clube esportivo, e fizesse um evento pacificador para colocar uma pedra em cima desse processo. Eu não achei válido porque não simboliza nada. Já os processos pelo crime de racismo, que tem pena maior, são ainda mais raros. Em todo o Rio Grande do Sul, em 5 anos, foram apenas 56. Por lei, quem tem que fazer a denúncia para a Justiça é o Ministério Público. A lei do racismo prevê várias situações. Quando se nega o acesso a um emprego, posse em concurso, promoção profissional, quando se deixa de atender em estabelecimentos comerciais, se recusa hospedagem ou a entrada em edifício público ou residencial ou em um meio de transporte por causa da cor ou da raça de alguém. O Ministério Público nega que a responsabilidade por fazer a denúncia impeça o aumento no número de processos. Tem que fazer buscar a prova, produzir a prova, e isso para a pessoa é muito difícil. Para o Ministério Público, que trabalha com isso desde sempre, para nós é o nosso trabalho. No caso de racismo, por serem fatos típicos, condutas bem específicas, de difícil prova, etc., se não é o Ministério Público a fazer, muito dificilmente ele aconteceria. Esta advogada tem outra explicação. Segundo ela, a falta de juízes e promotores negros faz com que a justiça tenha pouca sensibilidade para a causa do racismo. Quem é o juiz que vai julgar? Ele tem que ter esse entendimento. Porque se ele não tiver esse entendimento, ele vai entender, se a gente for pensar que a gente vive num país que é extremamente racista, ele não vai acreditar que aquilo de fato ocorreu. Que muitas pessoas perguntam quando a gente diz, passei por discriminação racial, a pessoa diz, sério mesmo? Você passou? E eu passo quase que diariamente, basta eu abrir a porta do meu escritório. Os operadores de direito são esses que nós temos que novamente formar. Né? E a gente tem que dar uma formação na questão da desconstrução do racismo, na formação nas relações raciais, para poder compreender. Enquanto isso, seguem os ataques à raça negra. Em Minas Gerais, uma festa de 15 anos teve como tema uma cena que remete aos anos 1800. As fotos mostram a aniversariante sendo preparada por uma moça negra, o que evoca a escravidão. Já um aluno da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo chamou um colega de escravo. Acabou suspenso das aulas por 3 meses. Conforme o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o Rio Grande do Sul é o 2º em número de casos de racismo, atrás apenas de São Paulo. A minha luta não foi em função de dinheiro. Esse dinheiro, inclusive, uma parte dele eu quero destinar ao Observatório da Discriminação Racial, que é um trabalho que o Marcelo Carvalho vem fazendo. A nossa contribuição dentro do país, e isso tem que ser valorizado. E a gente tem que lutar constantemente para que a gente tenha
o mínimo de respeito dentro do país.